Mas, Frei, vamos lá. Há quase 5 meses, fomos surpreendidos pela incerteza, dúvidas, medo, também de muitas perdas, né? Mudamos a nossa vida, a rotina que tivemos que nos adaptar dentro de uma nova realidade, né? Que não só a gente, mas o mundo todo está tendo que se adaptar com novos tempos, com novos modos de viver, né? E de repente tudo mudou, né? A vida da gente ficou de cabeça para baixo. Tivemos que ficar em casa por uma grande quarentena, né? Tivemos que trabalhar em casa. Nosso lar virou cada vez mais um templo, né? Onde teve que fazer mais reflexões. Foi muito importante para muita gente, né? Esse período aí de quarentena para poder se reencontrar na fé, de se reencontrar com a família, de se reencontrar com a sua própria casa, né? Porque a gente estava muito acostumado em viver, em morar na rua e visitar a casa, né? Visitar a casa. E aí tivemos que mudar tudo isso, se transformar, na verdade, né? Passamos a dar valor às pequenas coisas, né? Ao abraço, por exemplo, que cada dia hoje faz mais falta. Eu adoro abraçar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do abraço. Eu acho que o abraço ele é uma forma de representação de afeto muito grande, né? Porque no abraço a gente vê a verdade, a gente sente a energia da pessoa, a gente sente o cheiro, a gente sente o calor, e tudo isso é uma soma daquilo que a gente realmente quer receber e quer passar. Então, eu acho que o abraço é essa troca do receber e do dar, né? Então, né? E os domingos que a gente vivia com as famílias, eu ia muito na casa do meu sogro, na casa da minha mãe, e a gente está sentindo muita falta, né, desse encontro de família, porque o dia do domingo é o dia exatamente da gente encontrar com a nossa família, e isso a gente perdemos temporariamente, né, esse momento, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de voltar. E a saudade apertou e nos reinventamos para diminuir distâncias, né? E amenizar essas angústias. Eu acho que com o senhor e com os outros freios também não foi diferente, né? O convento, que foi um lugar sempre que aos domingos era muito frequentado por famílias, né? Por bombeiros, e de repente eles não tiveram mais isso para confortar a alma, rever os amigos. Eu acho que o senhor recebe muita gente de fora, dos outros lugares onde o senhor passou, né? Eles tiram o domingo ou um feriadão para fazer essas romarias, né? E também o convento é um lugar para as ações, né, que vocês fazem com a comunidade. Então, eu queria, vou começar logo com uma primeira pergunta. Como é que o senhor está vendo esse momento aí dessa perda aí, desse contato do dia a dia com os fiéis, com os familiares e até com outros freios também, que eu acho que isso ficou muito restrito. Sim. Né? Uhum. Então, primeiramente, boa noite, eu fico feliz de estar participando contigo, tá bom? Particularmente lhe quero muito bem, apesar da gente não ter tido momentos tão próximos. Mas vamos ter. Tomar um café, ter uma boa conversa, tá bom? Mas admiro o teu trabalho e acho que isso é muito importante. Depois, assim, no período da pandemia, a gente está ainda na quarentena, né? Nós somos aqui agora 20 frades. Na época éramos 18, por aí. E eu tive que rapidamente mandar alguns para casa dos pais, no interior, né? Fui levar, inclusive, tive que levar, com medo que se infectasse pelo caminho. E também, nossa casa vive de ajuda, então despencou tudo, né? Então a gente teria que ter outra estratégia. A pandemia nos pegou assim e mexe com tudo. Mexe com o nosso ser individual, com a nossa mente, mexe com as relações, afeta todas as áreas. Afeta o nosso entorno, a comunidade, né?
E nós vivemos um paradoxo muito grande. Para sermos solidários, tivemos que virar solitários, né? Ou seja, para a gente ser solidário com o outro, a gente teve que se afastar, não abraçar, não chegar perto, não visitar ninguém. E assim a gente está sendo solidário, que é o contrário, não é? Enfim. Então, aqui primeiramente no convento, a gente ficamos um grupo de 10 frades, mandamos o pessoal que trabalha conosco para casa e a gente teve que se virar com tudo, né? Diante de tudo isso, fica um ensinamento muito grande também. Nem tudo está perdido. Há sempre um ensinamento que a gente pode tirar dessa situação toda. Há muita morte, há muita situação de conflito, há o isolamento, há um certo tédio, mas há muita solidariedade, né? Há muita gente ajudando, gente empenhada, fazendo o possível. E com os fiéis aqui, pastoralmente, nós ficamos transmitindo as missas todos os dias. Eu fiz algumas bênçãos e encomendações por chamada de vídeo. Eu nunca imaginei. Estava lá no cemitério, né? A filha, o pai lá no caixão todo lacrado, e o esposo dela, e eu aqui com o celular, rezando, dando uma bênção, fazendo exéquias pelo celular, né? Mas é o que se podia fazer naquele momento. E a pessoa ficou muito agradecida, né? Então, apesar e além da situação de pandemia, de morte, os meios de comunicação nos proporcionaram não ficar tão isolados assim. É claro que o contato físico, o abraço, o cheiro, você falou de algumas coisas que eu assino embaixo, né? Então, o contato, o abraço, o cheiro, sentir o outro, estar perto, isso é muito importante. E a gente ficou sem isso, né? Mas a gente ficou sem fazer isso visando o bem dos outros. E o nosso também, né? Sim. Então não foi por uma repulsa, não foi por... mas é visando o bem. E a gente vê também uma explosão de solidariedade. Se por um lado temos aí tantas mortes, situações tão desafiadoras, um país convulsionado em tantas áreas, né? Mas por outro, tanta solidariedade, tanta gente ajudando, partilhando, ligando, faz uma live, uma conversa, enfim. Então a gente teve que se reinventar mesmo, né? Reinventar as relações, repensar e tornar a vida. No âmbito de convento, mesmo dentro do convento, logo no início, então tinha um frei que todos os dias passava com um termômetro, vendo a pressão de cada um, caprichando na vitamina C, né, porque proteger, montamos aqui na entrada do convento uma mesa com água e sabão, uma bacia com água sanitária dentro e veja. Quem saía para a rua, quando voltava, tinha que pisar dentro, né, para não entrar com contaminação. Quando chegava da rua, corre, troca de roupa, tomar banho, pensando em si e também nos outros, né? Então o gesto já é solidário. Então, assim, bom, muita gente sedenta do sacramento da Eucaristia, da confissão, a bênção de São Félix, né? E a gente ficou assim num período, semanas, sem botar a cara na rua. Eu sou o mais jovem e o superior da casa, então tinha que sair uma vez ou outra para resolver as coisas. Comprar um remédio, comprar uma coisa ou outra, né? Mas é o nosso desafio. E uma coisa muito bonita, que acho que é importante que se diga aqui do convento, né? É a respeito da solidariedade com os pobres, né? A gente não pode jamais esquecê-los. Aqui nós distribuímos, de 15 de março até hoje, eu acho que nós chegamos a 3.000 cestas básicas, né? Então, é um trabalho bom. E também na escuta, né, de muita gente que ligava querendo partilhar, conversar, né? E kit de higiene também vocês distribuíram, parece. Foi de álcool, gel, máscara, né? Máscara, álcool gel, água sanitária, biscoito. E eu me virei nos 30. Algumas doações chegavam e outras tinha que correr atrás, né? Então a gente vai atrás, né? Porque aí os pobres são quem mais sofre nessa situação toda, né? Sim. Aqui nas missas, eu digo sempre assim, olha, você está aqui hoje com a máscara, mas está com saúde, veio no seu carro, está aqui na missa, tem sua casa, sua comida, graças a Deus. E aqueles que não têm, e aqueles que o pouquinho que tinha perderam, né? Sim. Então, assim, a gente se encontra com várias situações de desafio e a gente tem que aprender a enfrentá-la.
Eu tenho visto um fenômeno muito comum nessa pandemia, que eram aquelas pessoas de classe média mesmo, classe C e D, que elas, de um momento para o outro, se viram sua renda praticamente acabar, né? E ter que precisar do auxílio emergencial ou de ajuda de outras pessoas. E essas pessoas não tinham, ficaram com vergonha de dizer que estavam passando por essa situação. Eles não aceitavam essa situação. E isso mexia muito mais do que a própria falta do alimento ou a falta das condições. Que é a falta é a baixa estima, é a condição mesmo que provisória, que muita gente está passando por essas situações. Provisória é aquele que tinha um pequeno comércio, é aquele que tinha um trabalho informal, é aquelas pessoas que viviam, tinham a sua renda própria, né? Tinham a sua rua, perderam o emprego de repente. E essas pessoas se sentiram num momento de desilusão, né? E no momento de que não podiam contar com ninguém por conta desse distanciamento, e ficaram literalmente só, né? O senhor recebeu pessoas com esse perfil aí para o senhor atender? Sim, várias, né? Eu vou te dizer duas coisas que eu acho significativas. A primeira coisa é que nós não fechamos a igreja. A igreja foi um refúgio para muita gente. Todos os dias tinha gente que vinha rezar aqui na igreja e na capelinha do Frei Damião. Então, assim, gente que vinha chorar, gente que se ajoelhava ali, fica sozinho. A igreja vazia, é muito ventilada. Então, a igreja foi um oásis. A segunda coisa, vou te dar um exemplo bem claro. Um senhor, não lembro o nome dele também, ele tinha um pequeno comércio no centro. Era classe média, né? Digamos assim. E tinha abriu ali uma pequena gráfica e tinha 10 funcionários. Então, e aí, assim, o dinheirinho que entrava, dava para ele pagar os funcionários e se manter, né? O básico. De repente, fecha tudo. E ele se vê, e agora, né? Então, ele ficou numa situação de desespero que beirava quase o suicídio. E aí falou com um amigo, olha, eu estou aqui enlouquecido, porque eu não tenho mais o que dar aos meus funcionários, né? A pessoa que trabalhava comigo, e eles estão pedindo, não é mais nem dinheiro, eles querem comida, e eu não tenho nem isso, eu tenho mais. Eu já vendi uma coisa, vendi outra, e agora... Aí o amigo me manda o áudio, Frei, olha, essa situação de desespero, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, o que eu tenho aqui é cesta básica, que tem algumas. Eu tenho 10 cestas básicas, ele quer, o homem veio buscar numa alegria. E ele chorava, sabe? Porque assim foi a salvação. Aí no mês seguinte ele ligou de novo. Frei, 15 dias depois. Frei, olha, o senhor já tem alguma cesta básica? Porque eu acordo de noite, eu e minha mulher, a gente está chorando, desesperado, porque eu não sei a quem recorrer, eu não tenho para onde. Eu tinha mais 10 cestas básicas, então a gente conseguiu encaminhar, né? Comida tem que estar na mesa do povo, né? Comida não pode estar intocada. E olha, ele veio, mas agradeceu tanto. E eu pude perceber o quanto uma igreja aberta, uma mão estendida, um prato de comida, uma cesta básica, o quanto faz a diferença. Né? E outra cena também que me chocou muito, foi muito comovente. 5 horas, 5 e meia, eu saí na frente da igreja para fechar as coisas lá, e a igreja estava meio escura. Então veio um senhor que é dono de restaurante, não chegou a fechar, mas teve uma queda muito grande, uma situação difícil. E ele veio com medo na igreja, ele parou e na porta da igreja, botou o farol do carro em cima do Santíssimo lá, né? E ficou de dentro do carro com o farol aceso e rezando o texto dele ali. Então, assim, a igreja, o ambiente religioso, seja ele católico ou de qualquer religião, é um oásis de esperança, de força, de dar ânimo. É uma energia que faz ressignificar a vida, apesar de estar naquela circunstância. Né? Então, assim, a igreja, a religião tem um papel de apontar luzes, caminhos, né? E nesses momentos, principalmente. Sim. E, claro,
pessoas em pânico, pessoas idosas com medo de sair de casa, né? Pessoas que entraram quase em depressão, com medo de contrair o vírus. E foram situações diversas. Agora deu uma acalmada, mas ainda tem situações difíceis, né? A tendência é ir se normalizando, graças a Deus, né? A gente sabe que um dos principais dias aí do convento é a bênção de São Félix, né? Nas sextas-feiras, né? Que normalmente tem muitos fiéis durante o dia todo, né? As bênçãos voltaram já a acontecer. Como é que está essa dinâmica aí? Eu fui um pouco além do arcebispo. Mas ele sabe. É que assim, passou, dia da festa do Frei Damião, foi um deserto, né? Tinha ninguém. Nós celebramos uma missa às 9 horas, só nós frades, olha. E eu ficava pensando assim, eu fiz um tríduo, 13 pequenos vídeos, né, para divulgar, mas assim, faltou aquele encontro, né? Então, quando chegou junho, aí eu disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. O dia do coração de Jesus caiu numa sexta-feira, né? Acho que 20 de junho. E aí, acho que foi 20, eu não sei. Aí eu conversei com os frades, disse, olha, eu vou falar com o arcebispo, a gente dá uma bênção do coração de Jesus. Estava tudo fechado ainda, né? Mas o arcebispo pode negar, mas se ele deixar, a gente faz. Aí mandei uma mensagenzinha. Dom Fernando, bom dia, tá? Olha, aqui no convento tem a tradição da bênção de São Félix, tudo parado, mas o pessoal está pedindo, né? Então tem agora o dia do coração de Jesus, o senhor libera para a gente dar uma bênção do coração de Jesus? Não, Frei, tranquilo, só não pode aglomerar pessoas. Eu disse, não se preocupe, a bênção vai ser dentro do carro. Aí começamos a divulgar, né? Divulgar, fizemos uma pastazinha e fomos divulgando. E foi bonito, foi muito significativo, né? Na sexta-feira, colocamos lá na frente da igreja um altar com a imagem do coração de Jesus, água benta, uma caixa de som, e olha que veio, foi gente, e o pessoal recebia a bênção no carro e passava. Aí, na semana seguinte, eu disse, bom, a gente já pode ir começar a bênção de São Félix. Aí foi sem o arcebispo saber. Então, teve uma bênção de São Félix já. A unção é na testa, então você está tocando a pessoa, né? Sim. O que eu fiz? Arranjei uns vidrinhos de conta-gotas, coloquei o óleo de São Félix. Olha, a pessoa vem, se aproxima, estende a mão, a gente põe o óleo na mão esquerda dela, ela mesma, com seu polegar direito, se unge. Pronto. Ninguém toca em ninguém. Ou seja, a gente tem que reinventar e encontrar maneiras de ressignificar os ritos e símbolos, né? E olha, está tendo toda sexta-feira a bênção de São Félix, está voltando devagarinho, mas está indo bem, que é também um conforto para as pessoas. Sim, né? Com certeza, com certeza. Quanta gente que vem aí, sabe, às vezes vem todo coberto com os plásticos, as coisas, mas vem receber a bênção para ter essa força e atravessar. E é o conforto, né? É o conforto, já era o conforto antes de tudo isso que a gente está passando, e hoje, cada vez mais, as pessoas se apegam. Acho que o exercício da fé, essa prática da religiosidade, ela tem aumentado bastante com a pandemia. Né? Ela tem aumentado. As pessoas passaram por esse momento de reclusão, porque foi uma verdadeira reclusão, aqueles 15 dias iniciais, né, que todo mundo... Um desespero total, porque ninguém sabia conviver com isso, né? Ninguém sabia o que, né? Estava todo mundo atordoado. E agora? O que é que a gente vai fazer? Né? E se pegou a quê? A religião, a fé, né? Exatamente. Não tem como ser. E aí uma coisa muito importante, que é bom que se diga, é manter a fé, mas uma fé com lucidez. Né? Então, assim, não, Jesus vai me curar, eu não vou pegar o coronavírus. Não é bem assim. Jesus cura, Jesus protege, Jesus guarda, mas Deus deu inteligência ao homem para desenvolver a ciência, não é? E que a ciência coopere com a fé. Então, é importante. Os nossos bispos da CNBB tomaram uma posição lúcida. Fecharam as igrejas,
não fazer resistência, cooperar com os sistemas de saúde. Isso é muito importante. Não tornar as pessoas de fé alienadas, mas dar lucidez. Não. Ciência e fé não precisam estar em contradição ou recriminando. Ao contrário, se integram. Né? Exatamente. E nessa pandemia foi importante ver isso. Né? E as autoridades então, assim, da saúde estão exatamente para ir, para orientar. Exatamente. Então, é uma fé lúcida, uma fé que sabe identificar o que é próprio da religião e o que é próprio da ciência. Né? E quando houver cooperação, quem ganha somos nós todos. Né? Sim, com certeza. O senhor, a gente tem visto, o senhor falou aí já há pouco tempo, o aumento da solidariedade. Né? Normalmente nas crises, as pessoas, ou em algumas datas do ano, como o Natal, principalmente, final de ano, esse sentimento de solidariedade, ele passa por uma evolução grande, mas depois ele diminui bastante. Né? E o senhor sabe o que é isso, porque o senhor vive basicamente de voluntariado. Né? Tanto de doações, né? Como também da doação da mão de obra. Né? O senhor recebe muita gente que vai aí ajudar o convento, né? no seu dom, na sua tarefa de ajuda ao convento. Como é que está sendo esse trabalho de voluntariado de vocês aí? Diminuiu? As pessoas estão conseguindo manter essa prestação de serviço ou ainda está parado? Olha, primeiro, do ponto de vista da fé, essa solidariedade a gente chama de providência de Deus. A providência de Deus nunca falta, do ponto de vista da fé. Do ponto de vista muito humano, mesmo antropológico, né? A questão ética da solidariedade, isso é fantástico. Claro que o número de voluntários diminuiu, porque, bom, tem várias situações. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem cada demonstração de solidariedade, de partilha. Você tem uma ideia, uma coisa bem simples, mas que me encantou. Família de... Vou citar um exemplo, dentre tantos. Um advogado e uma médica e os 2 filhos. Eles passaram semanas montando. De uma vez foram 450 kits de máscara, sabonete líquido, álcool em gel, álcool líquido e um informativo com os cuidados com o coronavírus. E trouxeram para cá. Frei, está aqui, você distribui. Veja que gesto bonito. A família sentou e confeccionou, comprou material, confeccionou e trouxe. E ainda o pequenininho, o filho pequeno, eu tirei uma foto até divulguei, né? Fez um bilhetezinho com a letrinha assim, bem, né, de quem está aprendendo. Isso aqui é para o capuchinho acabar com o coronavírus. Eu achei aquilo de uma beleza, assim, sabe? Olha, pensa, né? Demonstração de carinho. E, por outro lado, também empresários que nos ajudaram com cestas básicas, né? E pessoas que se colocaram também à disposição. Né? De mesmo nessa situação, a gente arranjava luva e arranjava... Na Semana Santa, nós distribuímos aqui 400 quilos de peixe, né? Juntamos uns dinheiro por aí, um daqui, da lá, tá? E um amigo nosso aqui de Boa Viagem, que trabalha no Ceasa, foi, comprou e a gente distribuiu. Ou seja, mesmo situação, a gente tem que reinventar. Agora, tudo isso também é muito assim, é graça de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Tem que se esforçar. E aqui na comunidade, a gente vê, tem centro espírita, tem terreiro, tem igreja evangélica, né? Graças a Deus. Todo mundo se mobilizando. Todo mundo se mobiliza. Isso é importantíssimo. Depois, Frei, não vai dar fulano porque é do terreiro, do centro espírita, da igreja. Não. Quem está com necessidade não tem religião, tem fome. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda que maior que os adjetivos religiosos, a gente coloque fulano A, B ou C, é o ser humano, é a pessoa. Né? Então, assim, quanta demonstração de solidariedade, de partilha e de tolerância. Tolerância. Teve um casal que é evangélico, aqui, de uma igreja aqui do Pina,
E assim, aquilo me marcou muito. Eu saí, sabe? O casal veio, procurando Frei Tiago. E assim, aqui em casa, a campainha eu desliguei, porque senão a gente não tinha sossego. Mas era no grito. Os caras não aguentam mais. Frei Tiago, Frei Tiago. Então aí o casal chegou e foi no grito também, né? Então aí eu vim atender. Mas não, olha, Frei, nós somos evangélicos, eu estava desempregado e agora estava fazendo bico e agora não tem mais nada. A mulher vendia caldinho na praia, também já não podia mais, e com 2, 3 filhos em casa. E agora? Fazer o quê? Não tem dinheiro, não tem comida, recorrer a quem? Né? Então, vamos recorrer ao convento. Tá? Então, a gente não tem muito, mas o pouco que tem, a gente partilha. E outras figuras... E multiplica, né, Fei? Eu já vi situações... Nunca faltou. Eu já vi situações aí, o senhor passando aí, principalmente na festa de Frei Damião, que a gente vê, não vai dar, dá e sobra. Né? Exatamente. No final sobra. Uns personagens que estão morando aqui perto do Shopping Rio Mar, que é outra característica. É um grupo de cubanos. Agora você imagine o que é ser migrante em outro país, numa situação de pandemia e desemprego. Olha, esse pessoal, a gente tem ajudado, tem acompanhado e ajudado, né? Então a dificuldade, agora estão falando melhor português, mas tinham dificuldade, e sem emprego, sem ter para onde ir, mora aqui perto no Beira Rio, né? Então assim, quando chegam aqui, são os primeiros, porque eu sei que são os mais fragilizados, né? Sim. Diz que uma mãe, ela não faz acepção dos filhos. Ela ama a todos. Sim. Mas ela ama o menorzinho até que ele cresça. Ela ama o mais doente até que melhore. Ela ama o mais agitado até que se acalme. Né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Sim. A gente vê essa dificuldade, e o que me preocupa muito, Frei, é que a gente sabe que, mesmo vindo a vacina, mesmo passando, a gente saindo dessa crise sanitária que a gente está vivendo, mas a gente vai enfrentar uma longa crise econômica nesse país. Ou seja, no mundo, todos os países vão viver uma crise. Uns vão se recuperar rapidamente, né? Outros vão ter muito mais dificuldade de vencer essa crise pela própria dificuldade econômica do país ou da capilaridade de sua capacidade de superação. O Brasil, a gente espera que ele tenha protagonismo de consiga vencer essa crise o mais rápido possível. Acho que um dos principais países da América do Sul que vai sair dessa crise. É assim que eu quero acreditar nisso. Mas como é que a igreja, como é que o senhor está pensando? A gente sabe que a gente vive dia a dia, mas a gente tem expectativas, né? Expectativa de dias melhores e de momentos melhores. Como é que o senhor pensa? Como é que o senhor está vendo essa expectativa dessa crise econômica tão brutal no próximo ano? Porque as arrecadações do município vai cair, já é uma tendência forte de queda, em torno de 40%, né? E aumenta a despesa, porque quando você aumenta o desemprego, você aumenta o serviço público, porque as pessoas que tinham o serviço privado, ele deixa de utilizar o privado e vai para o público, ele vai para a escola pública, ele tira o filho da escola, ele deixa de pagar o plano de saúde, ele vai utilizar o sistema público, ele vende o carro e vai utilizar o serviço público. Então, é exatamente inversa, diminui a receita e aumenta a despesa. E aí vai ter que se reinventar novamente, né? Outro tipo de readaptação, né? Qual a expectativa do senhor com relação a esse próximo ano que a gente vai viver, que será um ano muito difícil? Veja, eu penso o seguinte, é fato que a desigualdade no Brasil ela é muito grande, né? A distribuição de renda ainda não é das melhores. Isso a gente sabe de cor e salteado.
O brasileiro, em bom termo, ele às vezes é bom de fazer caridade, mas de fazer justiça social, ele tem dificuldade, né? Veja, vou citar uma coisa bem básica para começar uma conversa. Esses dias, conversando com alguém que está em Portugal, então, claro, um brasileiro que economicamente estava bem e resolveu mudar-se para Portugal com essa onda que está aí, né? Tá. E ele me disse que deu uma crise em Portugal porque as construtoras tiveram que entrar com um processo na legislação de construção civil, porque muita gente da classe média e classe alta brasileira estava mudando para lá e queria fazer no seu apartamento o quartinho da empregada. Mas em Portugal não tem quartinho da empregada. É outro tipo de mentalidade, né? Ou seja, nós temos uma herança, né, de meio colonial aqui, né? Isso. De desigualdade social, má distribuição de renda e pouca justiça social. Né? Então, eu percebo que todas as classes elas vão sofrer muito, vão passar seus perrengues, né? Num bom gírio popular, com essa crise. Mas os pobres é que irão sofrer muito mais. Agora, para nós frades, e eu estava até insistindo aqui outro dia, né? As circunstâncias da vida vão fazendo com que a gente se acostume com coisa que não convém a frade. Então a crise vai nos fazer viver com menos. Essa crise toda, eu tirei alguns ensinamentos, né? A gente olha assim e... Primeiro é que nós não somos onipotentes. Nós não podemos tudo. Um vírus... Ficou muito claro isso. Nós não somos onipotentes. Do Papa ao Imperador, qualquer presidente, a pessoa mais simples. Todos estamos no mesmo, né, condicionamento humano. A segunda coisa, para bem ou para mal, dadas as devidas proporções, a natureza descansou um pouco. Né? A paralisação dos carros, menos poluição. Uma terceira coisa, para bem ou para mal, nós tivemos que nos contentar com a família que temos. Aprender a querer bem ou odiá-la dentro de casa, na barra. Né? Então, forçou a barra. Agora, por outro lado, também vai escancarar cada vez mais a nossa desigualdade social. A igreja, na sua doutrina social da igreja, tem ensinamentos muito bonitos e que devem ser colocados em prática. Né? O que seria bom? Qual seria o sonho de Jesus Cristo? Qual seria o sonho de todo cristão? Que todos tivéssemos vida com dignidade, pão na sua mesa, uma casa para morar, saúde, saneamento, educação, os valores básicos de que uma pessoa precisa para ser pessoa. Né? Para ser pessoa, eu não posso ter só o CPF, nem o RG. Eu tenho que ser pessoa integralmente. Né? E aí entra a dimensão política, a dimensão jurídica, a dimensão religiosa, né? Que devem se empenhar os poderes legislativo, executivo, judiciário. Todos eles deveriam se empenhar nessa luta pelo bem comum. E é um desafio que a gente vive agora, porque nós também estamos numa grande crise política. Claro, não quero entrar no mérito da situação, né? Mas é uma crise política que atinge de Brasília a comunidade do bode. Né? Uma decisão tomada de maneira errada ou convenientemente errada, ela atinge de cima a baixo. Sim. Né? Então, assim, é o nosso desafio. E aí até eu falava aqui em casa com os frades, né? Um desafio, Ayrton, muito importante, você que está no meio político, né? Uma coisa muito importante. A educação política das pessoas. Né? Estamos conversando isso hoje com a pessoa. E você veja, as pessoas individualmente, as igrejas, as instituições em geral, não podem ficar alheias à política. A política é uma prática humana. A política partidária, a politicagem, ou seja lá o que for, já é outro campo. Mas assim,
O mal que a gente está vivendo agora está levando as pessoas a criar uma certa ojeriza pela política, o que é um mal. Porque a política, Santo Tomás de Aquino tem uma frase, Pio X retomou e Francisco agora retomou. A política é a mais alta forma de caridade. O ponto alto porque é a busca do bem comum. Né? Então aí assim, a gente deve saber trilhar bem esse caminho. E aí eu falava, né? Nós, frades, precisamos nos educar politicamente. Né? Claro, até onde a gente pode ir, né? O que a gente pode fazer, visando o bem das pessoas. Ô Frei, isso é tema religioso, mas é claro, é de interesse de todos, porque o que está em jogo é o bem de todos. Exatamente. Né? Eu digo que a política governamental, né, ela anda muito junto com a política da igreja, que é a política social da igreja. Quando a gente vai ver o objetivo, o ponto principal é o mesmo. Essa distribuição, essa igualdade de oportunidade, certo? É eliminar com a pobreza. Os objetivos são os mesmos. Os objetivos são os mesmos. Então, por que não discutir a solução desses problemas? Por que não buscar até alternativas junto, né? Que eu falo muito da credibilidade da igreja, né? Das religiões como um todo, que ela é pouco utilizada pelo poder público. As igrejas elas têm uma capilaridade muito grande, né? E elas poderiam muito bem ser parceiras. Eu costumo brincar, dizer, a gente poderia fazer uma PPI, né? Que é a parceria público-igreja. Né? A gente ganharia muito, o povo é quem ganharia com isso, porque a gente tem credibilidade, a gente tem o voluntariado, a gente tem a mão de obra, mas talvez a gente não tenha, a gente tem a expertise, mas a gente não tem o capital, a gente não tem um recurso, a gente não tem essa contrapartida que o governo tem. Então, eu ainda sonho com isso, essa grande parceria, né, entre o poder público e as forças que as igrejas têm. Todas, as igrejas e as religiões como um todo. Não só igrejas, mas as religiões como um todo. Essa força que tem e essa credibilidade, que é o que falta nesse país, é credibilidade. Sim. Né? Sim. Então, se a gente retoma, se a gente recupera isso, a gente consegue fazer com que as coisas... E a saída, Frei, está no povo. Sim, e digo duas coisas muito importantes que penso ser importantes. Seguinte, primeira coisa, encontrar os papéis certos. Sim. Nem colocar para rezar missa, nem Tiago para fazer campanha, né? Mas assim, é importante que o político assuma sua vocação política e faça bem feito, e que nós, enquanto igreja, assumamos o nosso papel enquanto igreja. E aí, igreja não quer dizer sacristia, né? Sim. Igreja quer dizer compromisso, vida, promoção da vida. Por quê? No projeto mais global de Deus, no princípio está a vida, no meio está a vida e no fim está a vida. Então, lutamos por um mesmo bem comum. Os políticos, os religiosos, bom, todos, né? O pessoal do direito, o campo judiciário, né? Então, quando a gente vai olhar o direito romano e o direito no mundo bíblico, a gente se dá conta que o que está em jogo é a vida do pobre, do órfão, da viúva, ou seja, do injustiçado. O direito existe para proporcionar, né, a quem precisa o seu justo. Né? Então isso é importante. E do ponto de vista religioso, né? As religiões, sejam elas quais forem, né? Têm o seu papel social, sua função, sua responsabilidade. Então, acho que é importantíssimo que a gente veja como pano de fundo a vida humana, o respeito aos direitos humanos de cada pessoa, né? E lutemos por isso. Né? Não é à toa que em todos esses pontos, né, a CNBB se posiciona. Porque ali, quando a CNBB se posiciona, ela tá fazendo um ato político, certo? Do ponto de vista dela, do posicionamento da igreja. Aquilo ali, e muitas vezes, na maioria das vezes, é considerado. Então, é o papel da igreja
essa igreja que não é a igreja de culto, de religião, de oração, mas sim a igreja responsável, certo? Por temas importantes, né, para discutir políticas públicas. Então, é o papel da igreja, sim, né? E isso é escutado, isso é visto, ser acompanhado, né? E a gente faz muito na Câmara essa discussão todo ano através da campanha da fraternidade, que é um momento de você refletir os temas que a igreja coloca importante no mundo todo. Então, eu acho que é isso mesmo que o senhor está dizendo. É cada um cumprindo o seu papel, mas saindo da sua zona de conforto, né? Exatamente. Dali da sua, e exercendo aquilo que é a tua missão, aquilo que é o teu dom, aquilo que tu recebeu de Deus. Eu recebi de Deus o dom de ser político. Sou leigo, sou político, sou católico e nada muda. Cada um na sua etapa e no seu momento, né? E ao mesmo tempo todo mundo junto, tudo isso junto, porque é a sua essência. E o que está em jogo é o bem comum, né? Exatamente, né? Então, eu acho, Frei, eu queria ver a opinião do senhor para a gente já encerrar, porque, infelizmente, o tempo está se esgotando. Eu acho que até o empresariado, depois dessa pandemia toda, depois que isso tudo passar, a gente está vendo muita solidariedade também das grandes empresas. Sim, com certeza. Pode ser uma jogada de marketing, pode ser mas eu quero pensar que é uma mudança de cultura. Eu quero pensar que talvez isso seja, por parte de muitos empresários, essa redistribuição de renda, esse olhar para quem precisa, independente da sua, se é consumidor ou não daquele produto, mas que todos recebam o benefício daquele. E a gente tem visto muitos gestos de muitos empresários, de muitas empresas, de muitos industriais, em vários locais do Brasil. Eu quero acreditar que isso depois vai acontecer, que isso vai permanecer. Eu quero acreditar que isso é uma mudança de cultura também, né? E eu acho que a gente vai passar um momento crítico, econômico, muito violento, vamos. Mas a gente vai ter uma capacidade de resolução dos problemas, né? De reversão desses problemas muito mais rápido e muito mais forte, porque a gente já está aprendendo muito com essa crise sanitária que estamos vivendo. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor pensa da mesma forma também. Sim, de fato, é um momento assim, bem significativo. No momento de situação difícil, você percebe as diversas iniciativas de solidariedade. Eu também, eu até postei no meu Facebook essa semana uma foto de um mandacaru, né? Por quê? O mandacaru é símbolo da esperança e da resistência. Então, olha, nós temos que ser pessoas... O Ariano Suassuna dizia que nem era otimista, nem pessimista, era realista, né? A gente tem que ser realista com um pouquinho de otimismo. Sim, né? sempre. Ter esperança, né? Acreditar que pode ser melhor e lutar por isso, né? O mundo não é feito daqueles que são pessimistas e que o João 23 chamava de profetas da desgraça. O mundo é feito de quem sonha, quem tem utopia, quem luta, quem não desanima. De esperança em esperança, vamos construindo a esperança. Então, assim, e isso, o líder comunitário, o vereador, o prefeito, alguém, os apoiadores, ou seja, há uma grande rede de iniciativas, né, que é contagiante. Então, eu também creio nisso, sabe? Só queria te chamar a atenção, e aí, se você puder, em outros momentos, também, tocar no assunto da construção da paz, da não violência. Nas redes sociais hoje, o contexto político, ninguém se escuta mais. Ninguém entende que somos um substantivo dialogante. A gente se adjetiva agredindo, né? E não pode ser assim, né? Tem que haver, a palavrinha chama-se diálogo, escuta, né? Só iremos construir uma sociedade melhor, só iremos sair da crise melhor se a gente for capaz de se escutar, né? Respeitando as diferenças. Exatamente.
A diferença não é um mal, ao contrário, é um bem. Imagine uma casa onde todo mundo parece uma caixa de fósforo, né? Tudo igualzinho. É sem graça, sem vida, né? Eu brinco assim, olha, a luz que nos ilumina aqui, uma luz elétrica, ela é fruto de quê? Do choque das diferenças, não é? Dois fios contrários que se chocam e produzem a luz, né? E ilumina. Então, assim, é importante que a gente tenha essa garra, essa luta. Quando a gente não puder falar alguma coisa, porque falar às vezes pode ser agressivo, a gente faz, né? Os Sim. gestos também salvam. Os gestos também salvam. E quando não puder fazer alguma coisa, fale. Só vou te dizer uma frase da Ingrid Bittencourt. Ela ficou presa pelas Farc na Colômbia um bom tempo. E depois escreveu um livro, tá. Tem uma frase dela que eu gosto de dizer assim, é muito bonita. Ela diz assim, imagine uma pessoa no fundo de um poço, com água pela cintura, toda amarrada, gritando e ninguém escuta. Aparentemente, essa pessoa não tem mais nenhuma possibilidade. Está morta. Aparentemente. Porque ela ainda tem uma possibilidade de escolha. Ela pode escolher que tipo de pessoa ela vai ser. Ou seja, em qualquer circunstância da vida, em cima ou embaixo, nós podemos escolher que tipo de gente eu vou ser. Na pandemia ou fora dela. Espero e desejo muito que as pessoas individualmente, mas os grupos, as empresas, os partidos políticos, que têm um papel importante, pensem assim, né? Que tipo de pessoa, de grupo nós queremos ser nesse momento? Né? Aonde a gente pode atuar para fazer melhor? Né? Aqui em casa, termino com essa frase. A gente faz o capítulo, né, a reunião dos frades, e eu digo assim, olha, nós não vamos avaliar quanta gente tem dinheiro ou quanta gente vai fazer. Não. A nossa avaliação é a seguinte. O quanto de bem nós conseguimos fazer. Então, a gente para e avalia. Meu Deus, o quanto de bem eu consegui fazer? Pouquinho, ou um pouquinho mais, ou menos. Avalia e se projeta. Vamos fazer mais. Amém. 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 Frei, muito obrigado. Vou sim pegar o gancho que o senhor falou aí, da gente construir essa cultura de paz. E vamos pegar o Pina como referência disso. E vamos capitanear, certo? Esse grande movimento, né? Esse movimento que não é só da Igreja Católica, que não é só dos políticos, é de uma grande rede, né? Que é essa rede que se chama humanidade. Exatamente. Né? Sem distinção de nada e de ninguém, e vamos provar que é possível. Eu sou não é utopia, é a gente sonhar o que é real. Isso é totalmente possível, porque está dentro daqui e daqui. Exatamente. Somente. Né? E assim, já há 2 anos que a gente realiza aqui Dia de São Francisco, inclusive com a sua ajuda. A gente realiza aqui um momento interreligioso, Dia de São Francisco. Frade, veio uma mãe de santo, veio um espírita, veio um muçulmano. E qual é o pano de fundo? A construção da paz no bairro do Pina. Queira Deus, esse ano a gente tenha mais iniciativa. Certo. Então, quero agradecer, Frei, por tudo, pela participação hoje aqui nesse belíssimo e gostosíssimo bate-papo, mas por tudo e por todas as bênçãos que o senhor e que os Frei aí dá à nossa equipe, né? Toda vez que nós vamos aí, saímos daí abençoados, né? Agradecer pelo caminho, pela amizade, agradecer também à equipe que aí nos deu suporte para poder a gente bater esse papo tão maravilhoso. A Clécio que está aí fazendo o papel da Pascom, né? A pastoral da comunicação aí dos conventos. Com o Wesley aqui. Você tem uma boa equipe. E dizer que a nossa equipe está à disposição, Frei. O que o senhor precisar, né? Vamos sentar depois para a gente ver como é que a gente pode construir esse grande movimento, né? A gente não tem pressa, a gente só quer chegar e conseguir, e no final, e tudo no tempo de Deus. Basta a gente se colocar à disposição.
E aí vamos nos colocar à disposição para a gente construir esse ambiente que, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Então, um grande abraço. Pode falar. Eu também agradeço. Aproveito para agradecer, para ter o apoio sempre aqui no convento, acho que é muito importante. E tem uma coisa engraçada. Vem guardião e muda guardião e você continua quase capuchinho, né? Isso é bom, né? Já veio Abelardo, veio Reginaldo, veio Cláudio, agora estou eu, e viram outros. E o Abelardo é bom. E eu, assim, desde que assumi, trago uma frase que acho que é muito significativa. Estamos de porta e coração aberto sempre. Amém. Aquilo que a gente puder fazer, vai fazer. O que não puder, a gente caminha junto. Estamos aí. Muito obrigado de coração. Amém. Um abração quando a gente puder, né? Quando não, é no cotovelo. Um abraço, Pei. Fique na paz. Uma boa noite. Deus boa noite a todos. Guarde.